para o crescimento, que é o crescimento espiritual, ou seja, o crescimento ideal na vida de um crente. Se você está vivo, você precisa crescer. Se você está vivo, você precisa crescer. E não somente em estatura, porque muitos aqui já alcançaram a sua estatura ideal, mas você precisa também crescer espiritualmente. E é sobre isso que eu queria falar aqui nesta noite. Existem, e eu quero trazer aqui, 3 condições que são ideais para o crescimento, são alicerçadas nas seguintes condições para termos um crescimento espiritual. E eu quero trazer que o primeiro é: ninguém nasce com a estatura completa em nenhum campo da vida. O segundo é: todo crescimento que não obedece ao curso natural ou leis e princípios que a norteiam geram anomalias, deformidades e problemas. E o terceiro é que na vida cristã todos temos uma escolha: crescer, ou se você ainda não quiser crescer, você vai ter uma vida cristã medíocre, você não vai estar cumprindo a palavra do Senhor. E eu quero aqui enfatizar rapidamente 6 fundamentos para o crescimento ideal de uma vida cristã. Antes de entrar nesses fundamentos, eu queria somente deixar claro que, como em Hebreus 6 vai falar assim sobre os princípios da doutrina de Cristo. E os 2 princípios da doutrina de Cristo que ele vai dizer: o primeiro é o arrependimento. A primeira doutrina que o texto vai falar é sobre o arrependimento, e o segundo é a fé. E eu quero iniciar esses fundamentos do Evangelho para o crescimento ideal partindo da fé. E no final eu vou falar sobre arrependimento. Primeiro, então, é a fé. O cristão deve aprimorar-se cada dia mais na sua fé. Lá em Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Então o versículo fala que a fé não é somente um instrumento para que possamos buscar Ele e Ele nos recompensar. Não, todo aquele que se quer chegar a Cristo, ele precisa ter a fé, e a fé é para acreditar que existe um Senhor, que existe um Deus, que existe um sobrenatural que norteia tudo isso aqui que estamos vivendo. Hebreus 11:1 vai falar que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o primeiro fundamento é a fé. A gente não consegue ver o nosso Senhor, como eu estou vendo vocês aqui agora, mas a gente consegue sentir, talvez como você sentiu nos louvores, na oração, e acreditamos que existe um Senhor, que existe um Deus. Por isso que o versículo fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E Romanos 1:7 vai falar que, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, o primeiro fundamento para o crescimento ideal da vida cristã, para você jovem, para você igreja, é a fé. Porque ela, como eu disse no início, é o segundo princípio da doutrina de Cristo, a fé. Sem ela você não vai conseguir se desenvolver na vida cristã, sem ela você não vai conseguir crescer na vida cristã. O segundo fundamento que eu quero trazer é o conhecimento. O cristão deve prosseguir no conhecimento do Senhor. Lá em Oséias 6:3 vai falar que conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Então aquele que se esforça para buscar o Senhor, para conhecer o Senhor, ele se revelará a cada um. E o versículo continua dizendo: virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regem a terra. Então o segundo fundamento para o crescimento ideal da vida cristã, para você, é o conhecimento do seu Deus. É impossível você crescer na vida cristã se você não conhecer o Deus que você serve. Você, às vezes, vai vir em tempestades, vai vir dificuldades, e se você não conhecer o Deus que você serve, se você não conhecer a doutrina
tudo aquilo que rege o reino. Quando falamos da igreja, falamos de Cristo, estamos falando de um reino. Esse reino tem doutrina, esse reino tem estatuto, tem mandamentos. Então você precisa conhecer tudo aquilo que rege. Lucas 2:52 vai falar, como a gente leu, que Jesus crescia em sabedoria e estatura. Se fosse eu que queria impor conhecimento em você, Jesus Cristo não necessitaria de crescer também em sabedoria. A gente vê que ele, 30 anos, ele se preparou para o ministério de 3 anos. Então ele adquiriu o conhecimento necessário para fazer acontecer o seu ministério, através da profecia de Cristo. E para finalizar também no texto que lemos, 2 Pedro 3,18 vai falar que, porém, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias 4,6 vai falar, para quem não leu a Bíblia hoje, eu vou tacar a Bíblia de 6, em nome de Jesus. Oséias 4,6 vai falar que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês o rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor, eu também ignorarei os seus filhos. É muito forte. O conhecimento é essencial para o seu crescimento espiritual. Para você que quer permanecer na presença do Senhor, você jovem, talvez você fique inconstante na presença do Senhor. O conhecimento é o segundo fundamento para você crescer na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O terceiro é a santificação. O cristão deve seguir a paz com todos e a santificação, como Hebreus 12:14 vai falar assim, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não é meramente um luxo seu, um luxo meu, ser santo, santificar, se separar. Não, a Bíblia fala que sem Ele ninguém verá a Deus. Então nós somos cristãos, servos do Senhor, estamos caminhando para a glória, para o alto que é Cristo. Se você e eu não nos santificar, a palavra santificação do grego, ele vai dizer assim que é purificação, é uma pureza, é aquilo que está limpo, sem impurezas. Lá em 1 Coríntios 14:20 vai falar: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. A gente vai falar que a Bíblia vai falar que devemos ser como crianças, e a Bíblia fala que devemos ser como as crianças da malícia, porque a criança não tem aquela malícia que nós adultos temos no coração. Talvez você vai falar uma frase de duplo sentido para ela, só que ela, na sua inocência, ela não vai entender. Então, por isso que a Bíblia fala que devemos ser como crianças, na malícia, na pureza, mas no entendimento devemos que ser adultos. Esse versículo trata não somente desse tópico que eu estou falando da santificação, mas também do conhecimento. A Bíblia fala que temos que ser maduros no conhecimento, temos que ser adultos naquilo que conhecemos. O quarto fundamento que eu quero deixar é o da experiência. Precisamos saber que a experiência pode vir de duas maneiras. Ela pode vir de situações boas e ela pode vir de situações ruins. Lá em Romanos 5, versículo 3 ao versículo 5 vai falar que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como eu disse, a experiência é essencial para você ter um crescimento ideal na vida cristã. Sem ela você não vai ter aquela intimidade com o Senhor. Como vimos no texto, vem tribulações que parte da experiência talvez ruim ao nosso ponto de vista. E através dessa tribulação que vem a paciência. E essa paciência que Cristo gera em nós, vem a experiência. E quando passamos por essa experiência e vencemos,
temos a certeza de que Deus existe e temos a certeza que Deus está na nossa vida e temos um relacionamento íntimo com Ele através da experiência. É essencial que todo jovem, que todo irmão, que toda irmã tenha experiência com o Senhor. A Bíblia fala que quando orarmos, a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar em secreto, porque Deus vai se revelar na presença de todos, é na intimidade com o Senhor. Às vezes esperamos algum profeta, alguma palavra vir de encontro à nossa vida, mas como a Bíblia fala que devemos orar em secreto, aquele pensamento que vem na sua cabeça, aquele sentimento bom, como discernir a voz de Deus e discernir a sua mente, tudo aquilo que leva para o Senhor, todo aquele pensamento que faz assim, não, ora mais um pouquinho, lê mais a palavra, jejua mais, essa é a voz do Espírito Santo. Então, essa é a experiência que temos que ter com o Senhor. Não podemos depender de terceiros, não podemos depender de outras pessoas para termos essa experiência com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O quinto fundamento que eu quero falar nessa noite é a marca da vida cristã. A Escritura diz, lá no texto que lemos, Lucas 2,52, que Jesus crescia em estatura, e da mesma forma, as marcas de uma vida cristã adquirem com o passar do tempo. Como leva um tempo para o nosso corpo se desenvolver, da mesma forma a nossa vida cristã também se desenvolver, as marcas de uma vida cristã é também com o passar do tempo. E existem algumas marcas que temos que carregar na nossa vida, dentre outras que existem. Eu quero citar algumas aqui, e a primeira marca é a marca da confissão. Você não pode viver uma vida íntima com o Senhor, você não vai conseguir ter um crescimento espiritual se você não tiver a marca da confissão. As pessoas precisam saber que você é cristão. As pessoas precisam conhecer que Cristo é na sua vida. A marca da confissão revela. A Bíblia fala que o Espírito Santo se revela e que devemos ser como um espelho que reflete a glória do Senhor. Se você quer crescer espiritualmente, não é se você quer crescer, ainda estou te dando uma opção, é essencial que você cresça na vida cristã. Você que está aqui, é essencial que você cresça, porque aquele que não cresce, como a Bíblia fala, ele não vai conseguir chegar numa estatura essencial para que ele consiga seguir sozinho na caminhada. Então, é essencial você ter a marca da confissão. Confesse que Jesus é o Senhor em sua vida. Confesse que você é um cristão. Está na hora da gente ser chamado como chamava antigamente. Você é careta, você é cafona. Já ouvi isso muito quando eu era mais jovem, quando eu era mais pequeno. Já ouvi bastante. E às vezes me bate um remorso e eu penso, será que eu estou tendo essa marca de uma vida cristã? Será que a minha vida está confessando que Jesus é o meu Senhor? Será que a minha vida está confessando que Jesus me salvou, que Jesus me mudou? Essa é uma das marcas de uma vida cristã. A segunda marca que eu quero mencionar aqui é a marca da mudança. Você que é cristão, você que quer crescer na graça, no conhecimento, como João, como Jesus, como outros cresceram, você precisa ter a marca da mudança. As pessoas precisam olhar em você e ver que você antigamente praticava certas coisas que era errado e hoje não pratica mais e pratica a coisa certa. A palavra fala que aquele que roubava, agora não roube mais, mas não para aqui. Mas agora ele trabalha e desfruta do salário ou do suor das suas mãos. Então, precisamos ter a marca da mudança. E essa marca da mudança precisa ser visível nas vidas das pessoas. As pessoas precisam enxergar em nós que somos cristãos, que queremos um crescimento espiritual. As pessoas precisam ver que Cristo mudou a nossa vida. E o cristão precisa carregar essa marca. A terceira marca que eu quero citar é a marca de compaixão. Você está tendo compaixão com o seu irmão? Você está tendo compaixão com os da sua casa? Você está tendo compaixão com o seu colega de trabalho que às vezes te maltrata? Com a sua irmã, com o seu irmão que às vezes fala coisas ruins para você?
Essa é a marca do cristão de verdade, a marca de compaixão. Da mesma forma que Jesus Cristo teve compaixão pela minha vida e pela sua, temos que ter compaixão pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. É nosso irmão. A Bíblia fala que somos imagem e semelhança do Senhor. Não somos melhores um do outro. Pelo contrário, a Bíblia fala que devemos olhar para o nosso irmão como melhor do que nós mesmos. A Bíblia não nos intenciona a se humilhar e nos colocar para baixo. Não, ela fala, você está aqui, mas tenha percepção e tenha um pensamento que o seu irmão é melhor que você. Porque fazendo isso, você está refletindo a glória do Senhor. Fazendo isso, você está tendo a marca de compaixão de Cristo. E a penúltima marca que eu quero citar é a marca de vencedor. A Bíblia fala que os jovens é mais que vencedores. A Bíblia fala que o jovem já venceu o maligno. Só que muitas vezes, como eu disse, esse crescimento espiritual é um crescimento que devemos começar de hoje, e é um crescimento que vai demorar, mas que precisamos entender e que precisamos ter na nossa vida. O jovem precisa entender que você é vencedor, jovem. O diabo, as redes sociais, joga todos os dias na sua mente que você é um imaturo, que você é um irresponsável, que você não é uma pessoa que se deve confiar. Olha a criança dessa de 13 anos, 12 anos, é um jovem, é um adolescente, não é criança ainda, mas ele entendeu, e eu vejo Deus trabalhar na vida dele, e ele tem uma responsabilidade muito grande. Jovem, presta atenção, eu não sei se vocês ouviram falar, mas existe uma live aí, se eu não me engano, NPC, alguma coisa assim, que faz os jovens ficar dançando lá no TikTok para conseguir dinheiro. Só que eles têm que se fantasiar de um personagem de videogame para ganhar dinheiro. Eu não sei se você estuda, mas algumas pesquisas dizem que cada vez mais os jovens, principalmente os homens, estão deixando de estudar. Que nem a pastora falou aqui na última ministração que ela disse, são pessoas que nem estudam e nem trabalham. E por que isso acontece? Enquanto você, jovem cristão, deixa o mundo dominar a sua vida, o Islã ou esses outros denominações de terrorismo, eles são pesados no estudo. Você acha que eles não estudam? Eles estudam, só que eles estudam a verdade que é contada é nossa. Enquanto você está parado na vida, enquanto você está estacionado aí, a sua vida está medíocre, tanto fisicamente como espiritual. Os outros lá estão arrochando, estão estudando, estão dormindo tarde, acordando cedo, não somente estudando coisas seculares, mas também o Alcorão, como eles dizem lá, o texto deles. E nós cristãos? Será que a nossa vida é só aqui na igreja? Será que a gente não consegue se aperfeiçoar? Porque quando fala de crescimento, é crescer para cima. Não é manter uma linha reta, é um crescimento. Às vezes a gente oscila, a gente às vezes é para baixo, para cima, mas isso é normal na vida de qualquer um. A Bíblia fala que não vem tentação comum aos homens. Muitas vezes a gente pensa que por ser cristão, a gente tem uma carga maior e sofre maior, mas não. Você sabe por que você sofre mais? Porque você tem um conhecimento. A tentação vem, você sabe que você pecar, você está fazendo a coisa que não agrada ao seu Deus. Mas para a pessoa mundana, a mesma tentação que vai para ela vem para você. Só que eles não têm esse discernimento. Eles vão pela onda. Só que você talvez sofre mais por ter esse conhecimento. E você tem que vencer a tentação. A quarta marca é a marca de vencedor. Jovem, acredite que você é vencedor. Não é uma mensagem de coach, mas a própria Bíblia fala que vocês são vencedores. Às vezes lemos a palavra e não acreditamos nela e erramos por causa disso. Existem várias promessas na palavra do Senhor. Só basta você pegar essa promessa para você e aplicar na sua vida. E para encerrar essa parte da marca da vida cristã, eu quero citar a marca de um bom testemunho. Bom testemunho é uma das marcas do cristão. Precisamos ter um bom testemunho diante da sociedade. Não podemos deixar isso passar despercebido. Nós, como cristão, eu me coloco, toda essa mensagem, eu sou um dos principais a aprender com ela.
e cada vez mais eu quero aprender e dar um bom testemunho lá fora. Aqui todo mundo a gente consegue, porque a gente só vem, senta e vai embora. Mas lá fora é onde está o nosso dia a dia, onde nos estressamos, onde passamos a maior parte do tempo. Então tenha a marca de um bom testemunho. E para encerrar, eu quero finalizar com o 6º fundamento para o crescimento ideal de uma vida cristã. E esse é o alvo. O cristão deve prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Jovem, talvez muitas vezes você para na caminhada, você desiste de ser crente, até vem aqui na frente, mas você rapidamente desiste. Você precisa entender que você tem um alvo. Quando você aceita Cristo, quando você reconhece que existe um Senhor, você precisa ter um alvo. Filipenses 3,14 vai falar assim que prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você precisa entender que o seu alvo é Cristo. Eu não sei se você já viu, tanto no jornal como na internet, existem mísseis que são lançados em um alvo, e para onde esse alvo vai, o míssil acompanha ele. O cristão tem que ser dessa forma. Se Jesus Cristo vai para ali, precisamos ir atrás dele. Se Jesus Cristo vai ali, precisamos ir atrás dele. Não podemos perder o foco. O jovem, presta atenção, você não pode perder o foco. Se você perder o foco em Cristo, se você perder o foco em Jesus Cristo, você não vai conseguir ter um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual é essencial para a nossa vida. Tanto jovem, como senhor e senhora, é um crescimento ideal. E tem uma frase que é muito interessante, que fala assim, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Você sabe para onde você está indo, João? Você tem a certeza do caminho que você está trilhando? Você sabe o caminho que Jesus Cristo deixou para você? A frase fala que se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Por isso que muitos seguem o caminho das drogas, da prostituição, da bebida e outros caminhos, porque eles estão tentando achar um caminho para seguir suas vidas. Só que Jesus Cristo falou que Ele é o caminho, e a verdade, e a vida. Jovem, glória a Deus. Que o seu alvo é Cristo, que o seu caminho é Cristo Jesus, que o seu caminho é o Senhor, o seu alvo é Jesus Cristo, o seu alvo é o céu. A sua vida não termina aqui. Paulo falou que se ele morresse, que a morte era lucro para ele. Você precisa entender que a sua vida não termina aqui. Se existem coisas importantes que temos que tomar decisões na nossa vida. Primeiro, aonde eu vou passar a minha eternidade? Aonde você quer passar a sua vida? Glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas Israel está em guerra. A Ucrânia com a Rússia está em guerra. Se não me engano, ontem teve um terremoto, não me lembro aonde, mas os sinais, os princípios das dores, os princípios